Oi, gente. A aula de hoje é sobre movimentos sociais e vai ser bem rapidinho e tranquilo. Eu vou trazer aqui também mais fatos históricos e atualidade, como eu trouxe na última aula. Mas é uma aula que realmente não é muito conteudista, tipo, não tem nada que vocês tenham que propriamente memorizar. Só se tiver um termo ou outro que vocês não tenham conhecimento, mas daí não é um conceito em si. Mas, apesar disso, é um assunto muito recorrente no Enem, né? A expressão popular, as organizações da sociedade, porque as manifestações populares são a base da democracia, né? E isso é uma coisa que aparece muito no Enem. Mesmo que não seja uma questão que pergunte diretamente sobre, né? Tá sempre contextualizado de alguma forma em várias questões. Então, primeiro nós temos a definição, né? Os movimentos sociais são ações coletivas mantidas por grupos organizados da sociedade que visam lutar por alguma causa social. É um direito constitucional e está relacionado aos direitos e à cidadania, sendo fundamental para o estabelecimento da democracia. Então, é isso, né? Ele está relacionado a todos os direitos, os três tipos de direitos que nós vimos na última aula, né? O direito político, que é justamente o direito de promover manifestações políticas, o direito civil, porque é uma forma de liberdade de expressão, e os direitos sociais, porque muitas vezes a luta é para a conquista efetiva dos direitos sociais, ou até mesmo quando a gente pensa que a educação é um direito social e é por meio da educação que se toma consciência sobre algo, né? Então, a educação é responsável pela consolidação de sujeitos políticos, que a partir daí têm embasamento para promoverem manifestações políticas. Então, de uma forma ou de outra, ela está relacionada com esses direitos. E a importância para a consolidação da democracia é fácil pensar, porque a gente vive numa democracia representativa, né, em que não participamos diretamente da tomada de decisão ou da votação de leis, mas que escolhemos representantes para fazer isso. E a nossa obrigação política não acaba na eleição, né? É preciso que a gente monitore os representantes que votamos, porque não é garantido que eles vão cumprir com o que prometeram. E é necessário justamente que tenham organizações populares para reivindicar algo e mudar algo e fazer com que, de fato, o governo seja representação, né, da verdade popular. Agora nós vamos para uma parte mais conteudista, né? Mas também não é nada demais. É só que existem movimentos sociais que visam mudar uma estrutura a longo prazo. Por exemplo, o movimento feminista, né? Que luta contra o machismo, que é histórico. E existem movimentos sociais conjunturais, que são promovidos de acordo com o momento. Então, uma manifestação contra um projeto de lei, por exemplo, e é algo momentâneo. Outra coisa que pode confundir um pouco é que nem toda manifestação política é contra algo ou requer mudanças, né? Existem manifestações que são feitas a favor de um cenário atual, que são pela conservação da realidade ou de apoio a ela. E, claro, existem as manifestações contra algo que querem mudança. Outra observação simples é que manifestação pública é só um tipo de movimento social. E é o que a gente mais tende a pensar e falar, mas não é o único, né? Existem movimentos sociais que são feitos pela internet, por exemplo. O próprio feminismo é um movimento social que existe e que, apesar de promover manifestações nas ruas e nas praças, não é somente isso. Então, não necessariamente o movimento social é uma manifestação que as pessoas vão na rua e levam cartazes e essas coisas. E agora a gente vai ver que existem tipos de movimentos sociais. O primeiro deles são os movimentos sociais políticos, que se relacionam com o sistema político vigente, com a estrutura política, né? O segundo tipo são os reivindicativos, que se relacionam com a busca de direitos e a questões identitárias, né? E o terceiro é de classe, que são relacionados a questões trabalhistas, direitos trabalhistas e essas coisas. Eu acho que aqui não tem muito o que explicar, mas a única coisa que eu tenho que deixar claro, né, que a gente vai começar essa discussão, é falar que os movimentos sociais não podem pôr em risco a democracia. Existe esse limite aí, que você não pode fazer um movimento social que fale contra
os poderes, as instituições políticas, assim, no geral. Tipo, pedir a inexistência de alguma coisa, de alguma instituição política, embolei toda, que existe. Você pode criticar, mas nunca pedir a extinção, que seria algo que colocaria a democracia em risco. A gente ainda vai voltar um pouco nessa discussão dos limites da manifestação dos movimentos sociais, né? Qual é o limite da liberdade de expressão, o que pode, o que não pode pedir. Mas agora a gente vai ver uns exemplos de movimentos sociais. O primeiro deles é o ludismo. Eu não coloquei o nome porque não achei necessário, mas qualquer coisa anotem, né? Foi o movimento social do início do século XIX. Eu não vou entrar também muito em detalhes, sim, da conjuntura, do que motivou muito detalhadamente, porque vocês vão ter isso, acho que em história, né? Não sei se é história ou geografia, mas eu acho que é história. E então não tem necessidade. Então foi um movimento de quebra de máquinas que ocorreu, porque foi no momento que começou a mecanização, né, das fábricas, das indústrias, e aí essas máquinas, elas muitas vezes tomavam o lugar dos trabalhadores ou dificultavam o serviço deles, e aí começou uma revolta em que os trabalhadores foram e destruíram as máquinas, né. O segundo que eu queria trazer para vocês é o movimento dos sem terras, que é muito polêmico e por isso que eu queria falar com vocês, né? Muitas vezes vocês podem ter escutado que é um movimento legal, que ocupa terras ilegalmente e é falado às vezes como se fosse até perigoso, né? Como movimento que as pessoas têm que ter medo, têm que tomar cuidado. Mas na maioria das vezes as pessoas que falam isso não têm entendimento de fato da situação. Primeiramente, é importante a gente saber que esse grupo luta a favor da reforma agrária. O que é a reforma agrária, né? É o conjunto de medidas políticas que visam maior distribuição de terras. Eles buscam diminuir a concentração de terras na mão de poucos, né? Tem pessoas com muitas terras, uma quantidade enorme de terras, e tem gente que tem nenhuma, né? Então, eles lutam basicamente pelo direito da moradia, né? E a concentração no Brasil, concentração de terras no Brasil é algo muito forte, que a gente pode analisar. Tem até um dado que diz que menos de 1% das propriedades agrícolas é dona de quase metade, dos proprietários é dona de quase metade da área rural brasileira. Vou explicar. Ou seja, no Brasil existem várias fazendas de diversos tamanhos. 1% do número de fazendas totais no Brasil ocupam quase metade do território rural. Ou seja, quase metade do território rural do Brasil está nas mãos de 1% dos fazendeiros. E, assim, como em toda causa ou grupo político, existem pessoas erradas, né, que se aproveitam do movimento, mas a questão é que o Movimento Sem Terras luta pelo cumprimento da Constituição, porque tem uma lei que autoriza a tomada de terras improdutivas pelo Estado para distribuí-las, e são só terras improdutivas, ou seja, que não tenham ninguém morando, que não sejam usadas para agricultura ou criação de gado ou nada do tipo. E tem uma lei que autoriza que o Estado tome essas terras e dê para pessoas que não têm, fundando os chamados assentamentos. E eu queria também falar sobre isso, porque assentamento é um termo que eu já vi várias vezes nas provas, né? E é legal vocês saberem o que são os assentamentos, né? São comunidades agrícolas montadas em terras tomadas, né? Para pessoas que não tinham terras. E ali é uma comunidade mesmo, né? Existem várias coisas, são oferecidos créditos financeiros, tem espaços de convivência, espaços de lazer, desenvolvimento das técnicas agrícolas e algumas outras coisas. O próximo exemplo de movimentos populares é o movimento feminista, que tem uma longa história, né, que eu não vou contar aqui porque eu quero fazer uma aula exclusiva sobre ele, mas queria adiantar algumas conquistas do movimento feminista durante a história, até para vocês entenderem o quão atual é a realidade de opressão das mulheres e, como consequência, o quão recentes são os estabelecimentos
de alguns direitos simples, né? Que até pouquíssimo tempo as mulheres não tinham. O primeiro aqui foi o direito de votar, né? Que foi em 1932, ou seja, não tem nem 100 anos. Tem 88 anos que as mulheres podem votar. Eu acho que isso é a idade da minha avó, né? Ou seja, é muito recente, né? Esse aqui é bizarro, né? Em 1974, as mulheres foram permitidas de portar cartão de crédito, porque antes de 1974, as mulheres não podiam sair com cartão. Só os homens que podiam ter cartão de crédito, andar com cartão de crédito. Em 79, foi dado o direito da mulher de jogar futebol. 1979. E em 1988 foi a primeira vez que teve uma igualdade entre as mulheres e os homens na lei, né, que foi na nossa Constituição. Em 1988, ou seja, é muito recente. E em 2006, né, teve a Lei Maria da Penha, que é uma lei muito importante contra para agressão contra a mulher, né? E em 2015, a Lei de Feminicídio, também que busca proteger a mulher. E em 2018, ou seja, ano retrasado, que teve a lei da importunação sexual, que é contra os casos de assédio sexual em locais públicos, como ônibus, metrô, na rua, né, que as mulheres são constantemente assediadas. E isso foi só em 2018. Então eu queria mostrar basicamente isso para vocês sobre esse movimento, né, que é muito recente, que as conquistas ainda estão acontecendo, que ainda estão sendo pedidas coisas e é isso. Eu trouxe para vocês também um momento histórico no Brasil, que foi em 2013, né, uma série de manifestações contra o governo que começou com a reivindicação contra o aumento do preço da passagem de ônibus, mas passou-se muito mais do que isso, principalmente contra a corrupção do governo, né? E as pessoas foram para as ruas e fizeram uma sequência de dias de protesto que ficaram conhecidos como Jornadas de Junho. Foi um momento, né, muito decisivo quando a gente pensa no atual cenário político do Brasil, porque foi onde começou a polarização do país, né? Onde começou o maior engajamento de fato dos brasileiros na política. Todo mundo meio que passou a ter uma opinião depois disso sobre a política, e isso foi crescendo até a gente chegar onde a gente está hoje, né, no nosso cenário político atual. Essas são manifestações mais recentes, que de certa forma são consequência das de 2013, né, que incentivaram a legítima revolta do povo contra a corrupção do país, né, que ainda é muito grande, e além disso provocou uma ascensão do apoio da população aos ideais de direita, né, e aí surgiu agora de fato a polarização do país, né. E aí tem uma faixa falando que país rico é país sem corrupção e tal. Agora a gente vai falar um pouco sobre os limites da manifestação. No começo da aula eu havia dito que nenhum movimento social pode pôr em risco a democracia do país, que isso é ilegal, mas infelizmente isso tem acontecido. Essa notícia foi desse ano, né? E o protesto tinha faixas com pedidos de fechamento do Supremo Tribunal Federal, do Congresso, além da defesa de uma intervenção militar. Reivindicações vão contra a Constituição. E isso é ilegal, isso não pode acontecer. E eu queria chamar a atenção de vocês com relação a justamente isso, né? Você pode e você deve, né, criticar o governo, as pessoas que fazem parte do governo, mas nunca pedir para que não exista um governo, né? Então você pode e deve criticar as pessoas que compõem o órgão dos direitos humanos no Brasil. E se você tem realmente argumentos para isso, né? Se você vê alguma incongruência dessas pessoas, mas você nunca pode pedir para que esse órgão deixe de existir. Você deve querer que as pessoas que estão administrando
esses lugares mudem e sejam diferentes, mas nunca a inexistência deles. Então é saber criticar a coisa da maneira mais correta, né? Vai criticar as pessoas que fazem os erros, não a instituição, que está aqui para defender os direitos que a gente tem. E os desrespeitos aos limites da Constituição têm sido, infelizmente, muito frequentes e muito comuns, como nessa faixa aqui, né? O povo é soberano, intervenção militar não é crime. E, infelizmente, tem a notícia de que é crime, a apologia à ditadura militar é crime, segundo a legislação brasileira, né? Então, isso não poderia estar acontecendo e é muito estranho e revoltante que esteja acontecendo. E a gente não pode naturalizar isso. E aí a gente entra no outro debate, né, que tem acerca da liberdade de expressão, né, que muitas vezes as pessoas confundem liberdade de expressão com discurso de ódio, então elas fazem discurso de ódio justificando que aquilo é a opinião delas e que elas podem fazer isso, só que não funciona bem assim. Não se condena opiniões, visões de mundo ou o fazer humor, mas o abuso da liberdade de expressão, quando se fere outros direitos que merecem igual proteção. Então, a liberdade de expressão ela é prevista sim, mas ela é prevista com a impossibilidade de se ferir direitos humanos, com a impossibilidade de se ferir a existência e os direitos de outras pessoas. E o exercício da liberdade de expressão está diretamente ligado à redemocratização do Brasil, porque no período de ditadura isso não existia, essa plena liberdade de expressão não existia. Então, também mostra mais uma incongruência, que é você sair à rua para manifestar o pedido da liberdade, o pedido da volta da ditadura, né? Porque se fosse na ditadura, você não poderia nem estar fazendo isso, porque você está indo contra o governo. E assim, não é respeitar o próximo por consideração que você tem ao ser humano ou algo assim, mas é respeitar os direitos do próximo, o direito dele ser quem ele quiser, o direito dele vestir o que ele quiser, de ir onde quiser em segurança. Se o seu discurso ou sua ação viola uma dessas coisas, não é permitido. É discurso de ódio, é preconceito e pode e deve ser punido. E vale lembrar que os cenários são plurais. Hoje, no Brasil, você pode ser alguém que defende preconceito contra um determinado grupo de pessoas, alegando que é a sua opinião, né? Você pode ser uma pessoa que faz discurso de ódio, falando da vida das outras pessoas e condenando a vida das outras pessoas como se fosse sua. E daí, de repente, você vai para, sei lá, Estados Unidos para morar, e daí você chega lá e sofre xenofobia, te veem como uma pessoa menos capaz. Tem lugares que chamam as pessoas da América Latina de barata, né? Te ofendem de alguma forma. E depois eles alegam o mesmo que você alegava aqui, que é só a opinião deles. Então, é justamente para que você e para que ninguém sofra nada disso que existe um limite real na liberdade de expressão, que se configura na garantia do direito de todos. Mas era basicamente isso que eu queria falar com vocês. Foi uma aula mais tranquila, porque uma aula mais para, acho que reflexiva e mais pra gente se conectar com as coisas que estão acontecendo na atualidade, que caem muito no Enem, que aparecem muito no Enem, e que pode ser que tenha até uma redação falando sobre liberdade de expressão, e aí vocês podem falar sobre o limite da liberdade de expressão que está na Constituição, sobre a defesa dos direitos. Então, acho que vocês podem usar essa aula de uma maneira muito produtiva, mesmo sendo uma aula mais leve. Qualquer dúvida, podem me chamar e continuem estudando.